Se alguém da sua família ficasse rico de repente, você saberia, certo? Errado. Meu avô escondeu uma fortuna de todos por mais de 40 anos e quando descobri o motivo, me arrependi amargamente. Meu nome é Lucas e esta é a história de como descobri que meu avô não era o homem simples que eu pensava. É uma história sobre segredos, mentiras e uma verdade tão sombria que mudou tudo em que eu acreditava sobre minha família. Cresci achando que meu avô, seu Antônio, era apenas um senhor comum. Ele morava numa casinha na periferia da cidade, daquelas em que a tinta descasca das paredes e o telhado goteja quando chove. Ele usava as mesmas 3 camisas a semana toda, alternava as 2 calças e tinha sapatos furados. Lembro da minha mãe se oferecendo para comprar sapatos novos para ele, e ele sempre recusava, dizendo que aqueles ainda estavam bons o suficiente. Ele trabalhou como zelador em uma escola por 30 anos. Todas as manhãs, às 5, acordava, preparava seu café barato, comia seu pão amanhecido e ia a pé para o trabalho, pois dizia que a passagem de ônibus era um desperdício de dinheiro. Nos fins de semana, sentava-se na varanda, tomava seu café e observava a rua. Essa era a sua vida, simples, humilde, pobre. Ou pelo menos era o que todos pensávamos. Meu avô nunca pediu dinheiro a ninguém, nunca reclamou de estar sem dinheiro, ele simplesmente vivia sua vida tranquila e todos nós aceitávamos isso. Minha mãe às vezes lhe trazia comida porque se preocupava que ele não estivesse se alimentando bem. Meu tio lhe dava um pouco de dinheiro de presente de aniversário que ele sempre tentava recusar. Pensávamos que estávamos ajudando-o, pensávamos que ele precisava de nós. Cresci muito próximo dele. Todo domingo eu o visitava e nos sentávamos juntos na varanda. Ele me contava histórias sobre sua juventude, sobre o trabalho no campo, sobre como a vida costumava ser difícil. Falava sobre a importância do trabalho árduo, da humildade, de não confiar nas pessoas com muita facilidade. Eu ouvia tudo, eu o admirava muito. Quando completei 18 anos, comecei a trabalhar em uma loja local para juntar dinheiro para a faculdade. Não era muito, mas eu estava orgulhoso. Um dia visitei meu avô e contei a ele sobre meu trabalho, sobre como eu estava economizando cada centavo. Ele me olhou com uma expressão estranha, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. Então ele apenas assentiu e disse: "Isso é bom, Lucas. Sempre guarde seu dinheiro. Você nunca sabe o que a vida reserva." Na época não dei muita importância a isso. 3 anos depois, meu avô adoeceu. Tudo começou com uma tosse persistente e depois ele mal conseguia andar sem ficar sem fôlego. Minha mãe queria levá-lo a um médico particular, mas ele se recusou. Disse que o hospital público era suficiente, que não precisava de nada sofisticado. Pensamos que era apenas orgulho, teimosia. Achamos que ele estava sendo difícil porque não queria se sentir um peso. Os médicos disseram que ele tinha problemas cardíacos e precisava de cirurgia, uma cirurgia cara. Minha mãe e meu tio começaram a falar em vender coisas, em fazer empréstimos, em como dariam um jeito de pagar. Ofereci todas as minhas economias. Não era muito, talvez o suficiente para cobrir uma pequena parte, mas eu queria ajudar. Foi então que meu avô fez algo estranho. Ele chamou minha mãe de lado no hospital e sussurrou algo para ela. O rosto dela ficou completamente branco. Parecia que ela tinha visto um fantasma. Depois ela saiu do quarto sem dizer nada a ninguém. Ela voltou uma hora depois com papéis, documentos legais. Ela não explicou nada, apenas os mostrou ao hospital e de repente tudo estava pago. A cirurgia, os medicamentos, o quarto particular, tudo. Meu tio e eu estávamos confusos. Perguntamos a ela de onde vinha o dinheiro, se ela tinha feito um empréstimo enorme, se tinha feito alguma loucura. Ela simplesmente disse: "Está resolvido." Meu avô fez a cirurgia e sobreviveu, mas ele estava fraco, muito fraco mesmo. Os médicos disseram que ele precisaria de meses para se recuperar, talvez até mais. Ele ficou na casa da minha mãe, porque a casa dele não era segura para alguém naquele estado. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Começaram a aparecer pessoas, pessoas que nunca tínhamos visto antes, pessoas bem vestidas, em carros caros. Elas pediam para ver meu avô e minha mãe as deixava entrar. Entravam no quarto dele, conversavam por alguns minutos e depois iam embora. Algumas traziam flores, outras traziam envelopes. Minha mãe pegava os envelopes e os guardava sem abri-los na nossa frente. Certa noite não consegui dormir. Fui buscar água e ouvi minha mãe chorando na cozinha. Perguntei o que havia de errado, se o vovô estava bem. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: "Lucas,
Seu avô não é quem pensávamos que ele fosse. Eu não entendi. Perguntei o que ela feria dizer. Ela me disse para sentar, que precisava me contar algo, mas que eu tinha que prometer não contar a mais ninguém por enquanto. Eu prometi. Foi então que ela me contou a verdade. Meu avô não era pobre, ele era rico, muito rico. Eu ri. Pensei que ela estivesse brincando ou talvez perdendo a cabeça por causa do estresse, mas ela não estava rindo. Ela me mostrou os documentos, extratos bancários, escrituras de imóveis, portfólios de investimentos, números que não faziam sentido. Milhões. Meu avô tinha milhões. Eu não conseguia acreditar. Perguntei a ela como, quando e por quê. Ela disse que não sabia todos os detalhes, mas pelo que havia apurado, meu avô tinha feito investimentos inteligentes décadas atrás. Ele comprou imóveis quando estavam baratos, investiu em negócios, economizou tudo. Ao longo dos anos, seu dinheiro cresceu cada vez mais. Mas ele nunca contou a ninguém, nunca gastou nada. Simplesmente continuou vivendo como se não tivesse nada. Minha primeira reação foi de raiva. Por que ele deixaria nós passar por dificuldades? Por que ele deixaria minha mãe trabalhar em 2 empregos para sustentar a família, quando ele poderia ter ajudado? Por que ele me deixaria economizar cada centavo para a faculdade, quando ele tinha mais do que o suficiente para pagá-la 100 vezes? Minha mãe disse que perguntou a mesma coisa para ele, e o que ele respondeu piorou tudo. Ele disse que estava nos testando. Nos testando. Como se fôssemos algum tipo de experimento. Ele queria ver se ainda o amaríamos, se ainda o visitaríamos, se ainda nos importaríamos com ele se não tivesse nada. Queria saber se éramos boas pessoas ou se estávamos apenas interessados no seu dinheiro. Então fingiu ser pobre a vida inteira para ver como o trataríamos. Mas aqui está a parte realmente perturbadora. Não se tratava apenas de nos testar. Havia algo mais profundo, algo mais sombrio que minha mãe só descobriu depois de ler mais documentos dele. Meu avô tinha um irmão, tio Renato. Tínhamos ouvido falar dele talvez 2 vezes na vida. Tudo o que sabíamos era que ele e meu avô tinham brigado há alguns anos e nunca mais se falaram. Pensávamos que era apenas um drama familiar, o tipo de coisa que acontece e as pessoas superam. Acontece que a briga era por dinheiro. Quando meu avô e seu irmão eram jovens, abriram um negócio juntos. Nada grande, apenas uma pequena loja. Trabalharam duro, economizaram dinheiro e por fim venderam-na com um lucro razoável. Combinaram de dividir tudo meio a meio e seguir caminhos separados. Mas meu avô não dividiu a herança. Ele ficou com quase tudo. Usou artimanhas legais, manipulou documentos e deixou o irmão praticamente sem nada. O tio Renato tentou contestar, mas meu avô tinha advogados melhores. O tio Renato perdeu tudo: seu dinheiro, seus negócios, a confiança nas pessoas. O tio Renato passou o resto da vida lutando. Morreu há 10 anos, amargurado e solinho, acreditando que seu irmão o havia traído. O que de Alexia era absolutamente verdade. E meu avô? Ele usou esse dinheiro roubado para construir sua fortuna. Cada propriedade, cada investimento, cada pedaço de sua riqueza começou com dinheiro que não era inteiramente dele, dinheiro que ele tirou do próprio irmão. Mas ele se sentia culpado. Não culpado o suficiente para devolver algo ou consertar as coisas, mas culpado o suficiente para que isso o corroesse por dentro. Então, ele criou esse teste. Convenceu-se de que se conseguisse provar que as pessoas o amariam mesmo quando ele não tivesse nada, talvez não fosse uma pessoa tão ruim. Talvez merecesse o que tinha. Ele transformou sua culpa em um jogo perverso, no qual obrigava todos ao seu redor a provarem seu valor. Queria se sentir uma boa pessoa sem realmente ser uma. Quando minha mãe me contou isso, eu fiquei enjoada. Aquele homem que eu admirei a vida toda, que me ensinou sobre honestidade e trabalho duro, era um mentiroso e um ladrão. Tudo o que ele me disse era baseado em mentiras. Fui visitá-lo. Ele ainda estava se recuperando, ainda fraco, mas eu precisava de respostas. Perguntei se era verdade, se ele realmente tinha feito aquilo com o irmão. Ele me olhou com olhos cansados e disse que sim. Disse que o tio Renato era ingênuo demais, bonzinho demais, e que o mundo não recompensa pessoas bonzinhas.
Disse que fez o que precisava para sobreviver. Perguntei a ele sobre o teste, sobre nos fazer acreditar que ele era pobre. Ele disse que precisava saber que éramos diferentes, que não o trairíamos como ele traiu o irmão, que o amaríamos por quem ele era, não por aquilo que ele tinha. Eu disse a ele que aquilo era errado, que não se pode testar as pessoas assim, que o amor e a confiança verdadeiros não se constroem sobre mentiras. Ele apenas deu de ombros e disse que talvez eu estivesse certa, mas que agora era tarde demais para mudar alguma coisa. Perguntei a ele o que planejava fazer com todo o dinheiro. Ele disse que já havia decidido. Tudo iria para caridade. Não para nós, não para a família, mas para caridade. Disse que já tínhamos passado no teste dele ao amá-lo quando pensávamos que ele era pobre, então não precisávamos do dinheiro dele. Disse que nos dar agora nos arruinaria, nos tornaria preguiçosos e arrogantes. Saí daquele quarto e não falei com ele por semanas. Minha mãe tentou me fazer entender, tentar ver o ponto de vista dele, mas eu não consegui. Como perdoar alguém que mentiu para você a vida inteira? Como perdoar alguém que roubou da própria família e depois se fez de santo? Meu avô morreu 4 meses depois. No funeral, apareceram pessoas que eu nunca tinha visto. Sócios, advogados, gente de instituições de caridade. Todos falavam sobre como ele era generoso, como tinha doado tanto dinheiro ao longo dos anos, como tinha ajudado tanta gente, e eu fiquei ali parada, sabendo a verdade, sabendo que toda aquela generosidade fora comprada com dinheiro roubado e construída sobre mentiras. Após o funeral, o testamento foi lido. Exatamente como ele havia dito, tudo foi para caridade. Minha mãe ficou com a casinha, aquela com a pintura descascando e o telhado gotejando. Lá dentro encontramos caixas e mais caixas de documentos, registros de todas as propriedades que ele possuía, todos os investimentos que fez, cada centavo que ganhou. Ele mantinha um controle de tudo. E em uma dessas caixas encontrei cartas. Cartas que meu avô escreveu, mas nunca enviou. Cartas para o tio Renato, pedindo desculpas, explicando, tentando justificar o que fez. Dezenas delas, escritas ao longo de décadas. Ele as escrevia, lacrava e guardava. Nunca as enviava. Apenas as escrevia e as escondia. Em uma carta, ele escreveu: "Eu sei que o que fiz foi errado. Sei que te destruí, mas eu estava com medo. Medo de ser pobre, medo de fracassar, medo de não ser suficiente. Então peguei o que não era meu, e tenho pago por isso todos os dias desde então. Fiquei rico, mas perdi você. Perdi a mim mesmo. Me desculpe, irmão. Me desculpe mesmo." Mas ele nunca enviou. Nunca tentou consertar as coisas. Ele apenas escreveu cartas e as escondeu em uma caixa. A pior parte? O tio Renato tinha filhos, meus primos, primos que eu nunca conheci por causa da traição do meu avô. Eles cresceram passando por dificuldades, mal conseguindo sobreviver enquanto meu avô acumulava milhões. E agora, mesmo depois de morto, ele garantiu que não recebessem nada, deu tudo a estranhos em vez de se reconciliar com a família que destruiu. Eu os localizei depois do funeral. Queria encontrá-los, pedir desculpas, explicar. Mas quando os encontrei, eles não quiseram falar comigo. Disseram que nossa família estava morta para eles, que meu avô arruinou a vida do pai deles e que não queriam mais nada conosco. Tentei explicar que não sabíamos, que também achávamos que ele era pobre, mas não adiantou. O estrago estava feito. As mentiras do meu avô não afetaram apenas a ele. Destruíram relacionamentos, romperam famílias e criaram uma dor que perdurou por gerações. Agora convivo com essa verdade. O homem que eu admirava era uma fraude. Os ensinamentos que ele me transmitiu eram vazios. A vida humilde que ele levava era uma farsa. E a riqueza que ele acumulou veio da traição. Às vezes me pergunto se ele realmente acreditava nas próprias mentiras, se ele realmente se convenceu de que nos testar o tornava uma boa pessoa,
Se ele pensava que doar o dinheiro roubado para a caridade de alguma forma equilibrava a balança. Eu nunca vou saber. E talvez seja essa a questão. Talvez ele também não soubesse. Tudo o que sei é que o dinheiro muda as pessoas. Mudou meu avô antes mesmo de ele tê-lo. O medo de não tê-lo, o desejo de consegui-lo, a culpa de como o obteve, tudo isso o transformou em alguém irreconhecível. Ele passou 40 anos fingindo ser pobre, não por humildade, mas porque estava se escondendo. Escondendo-se da culpa, do fantasma do irmão, da verdade sobre o que havia feito. E no fim, todo aquele dinheiro, toda aquela riqueza, morreu com ele. Foi para as mãos de pessoas que não o conheciam, que não se importavam com ele, que o viam apenas como mais um doador. Sua verdadeira família, as pessoas que realmente o amavam, não receberam nada além de mentiras e dor. Eu costumava pensar que a pobreza era a coisa mais difícil que uma pessoa podia enfrentar, mas eu estava enganado. A coisa mais difícil é descobrir que a pessoa que você mais amava era alguém que você nunca realmente conheceu. Meu avô me ensinou uma última lição, embora nunca tenha sido sua intenção. Ele me ensinou que segredos não te protegem, eles te aprisionam. Transformam sua vida em uma performance, seus relacionamentos em testes e sua riqueza em um fardo. Ele tinha tudo e nada ao mesmo tempo. E essa é a coisa mais triste que consigo imaginar. Às vezes ainda passo de carro em frente à antiga casa dele. Os novos donos a reformaram, pintaram as paredes, trocaram o telhado. Agora está bonita, parece uma casa de verdade. Mas não consigo deixar de pensar em todos aqueles anos que ele passou lá, sentado na varanda, fingindo ser alguém que não era. Todas as nossas conversas, todas as lições que ele me ensinou, tudo isso foi construído sobre uma base de mentiras. Será que alguma coisa daquilo era real? Será que ele realmente acreditava nas coisas que me disse, ou estava apenas representando um papel? Nunca saberei. O que sei é que nunca farei o que ele fez. Nunca testarei as pessoas que amo. Nunca mentirei sobre quem eu sou ou o que tenho, porque já vi aonde isso leva, e não vale a pena. Nenhum dinheiro do mundo vale a pena se perder. Meu avô morreu rico e sozinho, cercado de pessoas que achavam que o conheciam, mas não o conheciam. Ele guardou seu segredo até o fim, e isso lhe custou tudo o que realmente importava. Se há algo que eu quero que você aprenda com essa história, é isto. Seja honesto com as pessoas que você ama. Não as teste, não esconda quem você é, porque a vida é muito curta para passar fingindo, e a verdade sempre acaba vindo à tona. E quando isso acontecer, é melhor torcer para não ter magoado muita gente no processo. Meu avô aprendeu essa lição tarde demais. Eu estou tentando aprendê-la agora. Se essa história te fez refletir, clique no botão de inscrição.